Não é aleatório. O fato da Lava Jato, e já conversamos, até falávamos que tem que haver uma pesquisa sobre isso. O fato de a Lava Jato, seus procuradores, juízes, terem sido treinados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, atacarem, elegerem somente a corrupção nas empresas nacionais como alvo. Até hoje não teve nenhum executivo de multinacional preso. Pelo contrário, o escândalo aqui de São Paulo com os trens e o metrô, no governo Alckmin, Serra, eles foram perdoados. As empresas alemã e francesa foram perdoados. Então, houve uma ação que transcende de muito a agitação contra a corrupção, que foi uma ação política inscrita na luta no interior do bloco no poder, entre o capital internacional presente no Estado brasileiro e essa burguesia interna. Então, uma parte dela foi colocada fora de combate no primeiro capítulo da novela da crise. Outra parte ficou neutra. E, finalmente, uma terceira parte aderiu ativamente ao golpe. Por quê? Eu entendo assim, nós fizemos levantamentos na imprensa das associações empresariais. Aquilo que eu falo sobre a burguesia é tirado dessa imprensa, não é do editorial da Folha, nem do Estadão, nem do Globo, porque, repito, eles não são representantes orgânicos desta ou daquela fração da burguesia. O que houve foi que, num momento de crise econômica, em que o conflito distributivo se acirra, o conflito distributivo de classe pode ficar mais moderado no momento do crescimento, mas no momento de crise econômica ele se acirra. E ao se acirrar, essas forças que propunham a restauração do neoliberalismo ofereceram algo muito concreto para a burguesia interna, que foi o quê? Reduzir o custo do trabalho, cortar direitos dos trabalhadores. Uma boa parte da grande burguesia interna foi atraída por essa proposta e aderiu ao golpe. Assim como na época do Fernando Henrique, eles protestaram contra a desnacionalização do sistema bancário, eles, os burgueses. Protestaram mesmo, fizeram 2 marchas até Brasília. 2 marchas, com milhares de empresários, em 95 e 96. Eles protestaram contra a abertura, protestaram contra a redução do financiamento público subsidiado, protestaram contra a internacionalização do sistema bancário, mas aplaudiam as reformas trabalhistas, as reformas que se voltavam contra os trabalhadores. Então, essa grande burguesia interna, na verdade, toda a força social que intervém no processo político o faz dentro de condições dadas. Mas muitos marxistas, muitos analistas críticos de esquerda, na medida em que entendem que a burguesia é a classe dominante, chegam a imaginar que a burguesia é clarividente, sabe tudo sobre os seus interesses e age de modo livre. Não é assim. Essa grande burguesia interna, ela oscila entre o PT e o PSDB, dependendo das condições históricas, do momento, da economia, etc. Eles começaram apoiando o PSDB na década de 90. Apoiavam. Só que foram se afastando por causa da abertura e de outros elementos que eu citei. Se aproximaram do PT. E foram junto com o PT até 2012, 2013. Mas na medida que o crescimento econômico caiu, veio a recessão, eles começaram agora a realizar uma espécie de caminho de volta. Isso a gente chama de movimento pendular dessa grande burguesia interna. Então, aquela ofensiva restauradora ocorreu quando a frente estava esgarçada, por essas razões às quais me referi. Desculpa, um momento. Estamos aqui negociando o tempo. Então, quando o capital internacional, a burguesia associada, decidiram uma ofensiva restauradora, porque viram na crise econômica uma janela de oportunidade para retomar a iniciativa. Eles estavam completamente isolados. Na campanha eleitoral de 2010, o José Serra, que era o candidato do PSDB,
fugia do Fernando Henrique. Lembram-se disso? Vocês são novos, mas devem se lembrar. O José Serra, tudo que ele não queria era aparecer como continuador do FHC. Na de 2014, não. O Aécio Neves, vocês se lembram, né, de um senador, Aécio Neves, era de Minas Gerais. O Aécio Neves passou a campanha inteira com o Fernando Henrique a tiracolo. Eles estavam na ofensiva, não estavam mais isolados. Essa ofensiva pôde contar com o apoio da alta classe média. Esse é um elemento da maior importância. Sem aquelas grandes manifestações de rua, o Congresso não teria virado para o lado do impeachment. Isso é um fator de grande importância na dinâmica do golpe. Tá. Eu tinha feito um esquema, mas como acontece muitas vezes com boa parte dos expositores, eu acabei me afastando do esquema, agora eu tenho que... vocês poderiam perguntar o seguinte, mas por que que... Peraí, eu disse que... Falei da ofensiva restauradora, falei do apoio, já me referi ao fato de que a resistência foi breve e dei algum elemento para entender por quê. Vamos explorar um pouco mais, em 2, 3 minutos, por que venceram, né? Por que o golpe do impeachment foi vitorioso. Em primeiro lugar, a grande massa de trabalhadores da massa marginal, que pelas razões que eu falei, estão sob o impacto do neopopulismo, não se organizam, não se mobilizam, e nem o PT, nem os governos do PT fizeram questão de organizá-los, nem de educá-los politicamente. E seria difícil mesmo fazer, porque os governos do PT estavam comprometidos com a grande burguesia interna. Então eles tinham que manter a política dentro daquela... Não poderiam fazer nada que espantasse a grande burguesia interna da frente. Eles tinham que administrar essa frente ampla e contraditória. Não é? Eu não estou justificando, não. Eu estou dizendo como que a situação se colocava para quem está no governo tentando manter essa frente. Um outro elemento é que, por exemplo, o movimento sindical, a Paula Marcelino vai falar disso, o movimento sindical participou da frente, mas de forma subordinada. Reivindicações históricas foram ignoradas. No momento da crise, o movimento sindical não se mobilizou tanto em defesa do mandato da Dilma. As grandes 2 ou 3 centrais se mobilizaram, mas os grandes sindicatos se ausentaram da mobilização. A presidente Dilma Rousseff, ela adotou, após a eleição, uma política de recuo passivo diante da ofensiva restauradora. O que quer dizer uma política de recuo passivo? Você pode recuar, você faz análise da relação de forças, o inimigo está forte, nós recuamos. Mas você pode recuar, digamos assim, na política econômica, mas procurar tomar medidas em outras áreas que vão te permitindo acumular força para uma contraofensiva. A Dilma Rousseff não fez nada disso, ela recuou e ponto final. Ora, esse recuo dela implicou em corte de direitos ou em projetos de corte de direitos. Era difícil mobilizar o sindicalismo também por causa disso. Como já disse, parte da burguesia interna desertou da frente devido às características que aos elementos que eu já apresentei. Uma última palavra agora sobre o governo Temer. 2 ou 3 minutos. Primeiro, por que é um novo governo? É um novo governo porque mudou a política externa, econômica, social, e eu acrescento, e de reconhecimento. Em todas as 4 dimensões, mudou para uma política pró-imperialista, favorável às grandes empresas e sintonizada com os preconceitos da alta classe média brasileira, os preconceitos racistas, não é, machistas,
etc. Eu não vou detalhar, devem estar acompanhando na imprensa, não vou detalhar tudo que o governo Temer tem feito para atender os interesses do capital internacional, não é? Na área do petróleo, na área das terras, na área dos aeroportos, na área de... aliás, está em reunião agora em São Paulo, um seminário internacional, hoje e amanhã, do capital internacional, e lá estão o Henrique Meirelles, o Michel Temer e outros, apresentando aos investidores internacionais todas as oportunidades que tem na economia brasileira. Eu acho que seria chover no molhado, mostrar o caráter. Tem a colega Tatiana Beranger, não é, que fala em subordinação passiva. A política do Fernando Henrique era uma política externa de subordinação passiva ao imperialismo estadunidense. E a política do Michel Temer é também essa. Ele está cogitando, inclusive, de entregar a base de Alcântara, que era um velho projeto do Fernando Henrique que os governos do PT tinham enterrado, entregar a base de Alcântara de lançamento de satélites, né, aos Estados Unidos. Então, é um governo que prioriza os interesses do imperialismo, prioriza os interesses das grandes empresas, inclusive das grandes empresas da burguesia interna, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária e outras, não é? Mas é um governo, e é aí que nós, do movimento popular, do movimento democrático, do pensamento crítico, podemos encontrar uma brecha. É um governo que não logrou estabelecer a hegemonia desse capital internacional e dessa burguesia associada. Não logrou estabelecer a hegemonia. Não é um governo instável. Um governo instável, por definição, não estabelece hegemonia alguma. Então, embora ele procure atender e atenda aos interesses, ele não o faz num quadro de nova hegemonia. Ele é um governo instável e é isso que abre alguma possibilidade para nós. Por que ele é um governo instável? Por 3 ou 4 motivos, e com isso eu encerro. Primeiro, porque não teve o voto popular. Segundo, porque os movimentos populares, que estiveram muito aquém das necessidades no momento do golpe, agora estão crescendo. Ainda não estão com força suficiente para derrubar esse governo e impor eleições diretas, mas estão crescendo. Em 28 de abril, em 24 de maio, foram ações muito importantes. Terceiro, não é o mais importante, na verdade é menos importante que os fatores anteriores, mas conta, é porque setores da grande burguesia interna estão reclamando muito das medidas muito favoráveis ao capital estrangeiro que o governo vem tomando. Então, para fazer o ajuste fiscal, ele praticamente fechou o BNDES. A grita foi muito grande, inclusive da Fiesp, que é uma golpista de marca maior. A grita foi muito grande. Agora ele substituiu, nesse momento de fraqueza, substituiu a presidente do BNDES. Será que ele vai começar uma política zigue-zagueante aí e vai se confundir nessa política? Não sabemos. Esses fatores tornam esse governo vulnerável. Mas quem de fato está atacando esse governo e criou as situações de instabilidade mais grave foi o sistema de justiça. Procuradores, juízes, delegados da Polícia Federal. Esse ramo do aparelho de Estado está em guerra com o governo Temer. Pelo menos a parte ativa, politicamente ativa desse aparelho de Estado. E ela é apoiada por essa alta classe média. Há um casamento dessa instituição do Estado, que é o sistema de justiça, com a alta classe média. Algo parecido, mas com outros objetivos, num outro momento histórico e fundamentalmente progressista. Hoje não, hoje é reacionário, mas é um fenômeno semelhante ao que aconteceu com o tenentismo no Brasil na década de 20. É semelhante. Uma instituição do Estado que se apoia numa classe que não é a classe dominante e toca adiante uma política que tem que ser uma política burguesa, porque o Estado é capitalista, mas numa nuance, com expectativas, com objetivos, que não são necessariamente de nenhuma fração da classe dominante. Esse sistema de justiça está agindo assim, como partido da alta classe média. A alta classe média se reconhece nele, ele tem consciência que a força dele está nela, ele interpela, chama para manifestação, ela se manifesta, leva cartazes do Sérgio Moro, etc. Há
um reconhecimento mútuo entre representante e representado. É esse sistema de justiça que tem criado turbulência para o governo Temer e, embora ambos os lados sejam conservadores, não vejo como o movimento popular poderia se aliar, seja a um desses lados, seja a um lado, seja a outro, mas, apesar disso, nessa guerra intestina, nesse racha no campo da direita, nesse racha da frente golpista, ambos os lados se enfraquecem, se desgastam, e abre uma brecha, assim, para o movimento popular se recompor e ver se é possível depor esse governo e abrir uma perspectiva de eleições, né, que é o que seria mais favorável para as classes trabalhadoras. Muito bem, o resto fica para o debate. Obrigado. Vou direto, né? Vai direto e depois que... Tá certo. Bom, boa tarde a todas, todos presentes. Queria começar agradecendo bastante o convite que foi feito pela comissão organizadora do Encontro Nacional de Ciência Política. Foi com muita alegria e satisfação que nós recebemos esse convite, e tanto pela pós-graduação de Sociologia, quanto pelo Centro de Estudos Marxistas, conseguimos realizar este minicurso, uma mesa, né, que se transforma num minicurso, mas que muito nos interessou nesse debate coletivo aqui tratado. Eu queria fazer muito rapidamente, e agradeço então ao Pedro, aqui na figura do Pedro e da Juliane Furno, né, que nos apresentaram, né, nos convidaram a essa nossa participação, que, aproveitando desde já que estamos falando de eventos, na verdade, a revista e o evento, a Crítica Marxista, que da qual fazemos parte, Paula, Armando e eu, do comitê editorial, nós vamos tentar ali deixar no estande de venda na Economia o número mais recente. Estou falando isso até porque o Armando aqui citou a questão do tratamento marxista sobre o tema da corrupção. Vocês vão encontrar aqui 2 artigos muito interessantes, um do próprio Armando, não estou falando isso só porque ele está ao meu lado, mas é porque é muito interessante mesmo, e outro que foi uma tradução de um autor marxista chamado Peter Bratzis, né, a respeito das relações entre capitais externos e internos, o imperialismo e a questão da corrupção. E uma segunda divulgação, já que estamos aqui no evento, muitas pessoas de fora, né, de Campinas, do estado de São Paulo, o ano que vem o CEMARX organiza o colóquio internacional Marx e Engels. Estão todos convidados para virem aqui de novo e participarem dessa nossa atividade. Bom, a gente é um pouco otimista, né, de que 4 pessoas desenvolvendo seus temas de pesquisas vão conseguir falar tudo o que querem no tempo aqui que nós temos que nos restringir. Eu vou tentar fazer algumas considerações a respeito da posição e atuação política da classe média brasileira nesse período de crise. O Armando aqui já me preparou já fez diversas considerações e abordagens que vão ser o pano de fundo da minha análise. Então, não vou voltar a elas, mas, em alguns momentos, vou precisar aqui especificar um outro ponto que vai ser importante para essa minha consideração particular da posição da classe média nesse período. Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante é apenas, e aqui muito brevemente, tirar um aspecto que às vezes causa ruído nessa discussão, que é a confusão que se faz, né, disso que nós estamos falando agora, dessa alta classe média e do conjunto da classe média brasileira, com aquilo que nos anos 2000 ficou conhecido como a nova classe média, né? Acho que muitos aqui acompanharam o debate. Na medida em que houve crescimento econômico, com o aumento de renda de uma parcela da sociedade, esses trabalhadores foram chamados de uma nova classe média. Essa crítica, esse debate e a crítica a ele já foi feito por diversos autores, né, o Márcio Postman, o Gessé Souza, enfim, já mostraram a fragilidade dessa conceituação. Não é sobre isso que eu estou falando, né? Eu estou falando, basicamente,
E aqui, embora vá parecer um pouco taxativa a forma como eu vou definir essa classe média, eu queria dizer que são aproximações que nos permitem visualizar, em momentos de tensão, em momentos de crise e disputa política, como que se forma, como que essa classe média age, né? Eu teria muita dificuldade, eu acho que seria até impossível, de certa maneira, tratar isso com a priores, né, de definição, a partir de critérios, quem é ou quem não é a classe média. Vai chegar num ponto em que isso é um procedimento que vai causar mais prejuízo do que ganho para a análise. Pelas aproximações, o que eu estou considerando aqui como a classe média brasileira? Um cruzamento, né, de renda, qualificação, situação do trabalho e, aqui com uma vertente um pouco burguesiana, de um certo controle de capitais culturais. Basicamente, então, famílias ou indivíduos de famílias de renda superior a 10 salários mínimos, diplomados, ou seja, com ensino superior, situação do trabalho caracterizada por trabalhos intelectuais, principalmente de gestão, controle, né, administração, a gerência científica, como tradicionalmente foi trabalhado pelo marxismo, mas que inclui também as profissões liberais, advogados, médicos, engenheiros, que podem ou não ser, né, profissionais liberais, e que essa situação de trabalho, essa qualificação e esse nível de renda fazem com que um certo ethos mesmo, né, de relação com posse efetiva de capitais culturais seja uma marca distintiva dessa classe média. Para começar, então, essa minha análise, ela tem como objetivo mostrar a atuação política, principalmente nas ruas, da classe média. E a gente não pode ignorar aqui, foi até por isso que eu trouxe essa tabela, essa compilação, que ela foi tanto a favor, né, do processo de deposição da presidente Dilma, quanto também contrária a esse processo. Vou tentar aqui mostrar, ainda que a ênfase da minha análise seja sobre a alta classe média, e principalmente aquela que apoiou o golpe, algumas questões eu vou trazer aqui daquela parte dessa classe média que recusou, né, e foi às ruas contra o golpe. O que vocês encontram aí nessa tabela? Basicamente, são dados do Datafolha que foram coletados nas manifestações de rua de 2015 e 2016. Para facilitar um pouco, verde e amarelo para um lado, vermelho para o outro. São 5 grandes manifestações, né, em março, abril, agosto e dezembro de 2015, e depois a maior delas, que está errado ali, não inventaram ainda o mês 13, né, mas enfim, 13 de dezembro de 13 de março de 2016, que foi a maior delas, né, segundo o cálculo lá do Datafolha, 500 mil pessoas, os organizadores falaram em 100 milhões de pessoas, a gente exclui um pouco o Data MBL, fica por enquanto o Datafolha, em que, de fato, naquele momento da crise política, como o Armando colocou aqui, foi uma força importante para empurrar parlamentares para a decisão favorável ao processo do impeachment. Por outro lado, vocês vão perceber que nas 4 maiores manifestações contra o impeachment, e a maior delas no dia 18 de março de 2016, né, em que havia cerca ali de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, todas elas em São Paulo, tá? Eu peguei São Paulo para poder fazer a comparação. O que eu queria destacar aqui, como é um pouco rápido, né, e é pouco tempo que nós temos, muita coisa poderia ser falada, tanto daquilo que a tabela não mostra, quanto do que ela mostra. Tem muita coisa que ela não mostra, né? Mas eu vou aqui pegar o seguinte: primeiro, certas similitudes, né, entre um grupo e outro. Diplomados, o ensino superior, vocês vão perceber aqui que a escolaridade, né, ela gira em torno de 60%, 70%. Até mesmo nos casos em que, até mesmo nessa manifestação contra o impeachment, que chegou a praticamente 80% daqueles presentes, né, que foram entrevistados nas ruas, sendo que na população de São Paulo esse índice é de 28%. Porém, as diferenças já começam a ocorrer quando
se direciona a análise para a renda. Basicamente, só chama aqui a atenção para a presença significativa de indivíduos que se autodeclararam, né, como pertencentes a famílias com rendimento superior a 10 salários mínimos. Vocês vão perceber aí que em todas as manifestações pró-impeachment, isso está acima, né, de 40%, a não ser na última, que está 37%, e que é notadamente menor nas manifestações contra o impeachment. Onde que isso vai ser compensado nas manifestações contra o impeachment? Na faixa de 2 a 5 salários mínimos. Né? Então, é uma distinção importante que mostra uma composição mais popular, ainda que com predominância, né, de setores diplomados, universitários e com renda elevada, nas manifestações contra o impeachment. Na questão da autodeclaração de cor, né, falar isso também nesse dia, né, e vou falar sobre a questão das cotas, é muito importante, mas, enfim, majoritariamente uma população branca que foi às ruas, né, pelo impeachment, então chegou aí a um ápice, né, em dezembro de 80%. É claro, aqui também eu estou comparando coisas distintas, né, universos distintos, tamanhos distintos de manifestações, mas talvez a mais representativa, que é a última, de 13 de março, vocês vão perceber quase 80% se autodeclarando como brancos, enquanto nas manifestações contra